E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma questão rápida nesse caso aqui é uma questão que eu elaborei baseado no Código de Processo Penal. Sem mais delongas, vamos lá. Segundo o Código de Processo Penal, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. E o que você acha? A questão está certa? Está errada? No caso, aqui, como na questão assim fácil, você pode pesquisar o vade-mecum, pode pesquisar também no Google, porque quando você quebra a cabeça para tentar resolver uma questão, você acaba aqui assimilando melhor o conteúdo. Não adianta nada a pessoa, por exemplo, resolver 50 questões. Eu resolvi 50 questões e tantos minutos, mas a pessoa não compreender nada das questões que resolveu. Então, o ideal é quebrar a cabeça. Se acertar, parabéns. E se não acertar, faz parte. Aqui você pode errar, não pode errar na prova. Ainda que tenha acertado ou errado e tenha ficado alguma dúvida, você vai na questão, lê novamente, vá no gabarito comentário, leia novamente e veja onde não está entendendo e procure compreender o contexto. Você não tem que decorar nada assim, só memorizar os pontos mais relevantes, prazo, algumas palavras para retomar o assunto inteiro. Então aqui você pode dar pausa no vídeo, se quiser pesquisar material, vade-mecum, Google, fique à vontade. Bom, partindo do pressuposto que você deu pausa, pesquisou e respondeu, vamos para a resposta. Questão errada. Item errado, pois, no caso em tela, ocorreu uma inversão na ordem da oitiva das testemunhas, sendo que primeiro deveria ser ouvida a testemunha de acusação. Primeiro deveria ser a testemunha de acusação e depois de defesa. Que nesta ordem deveria ser primeiro a acusação e defesa, como está lá, que a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação nesta ordem. Eu investi aqui, eu coloquei defesa primeiro e acusação segundo plano aqui. Na verdade está invertido, então foi uma questão muito sutil. Primeiro a acusação, depois a defesa. Em relação a esse contexto aqui, para uma forma muito simples de você memorizar e não errar, lembre-se do alfabeto. O alfabeto começa com A e depois vem o que? Depois tal, vai vir o D. Então, sempre que você lembrar dessa questão, desse assunto, desse contexto, você vai lembrar do alfabeto, aí você não erra mais essa questão. E se baseia no artigo 400 Código de Processo Penal. Vamos ver o que ele diz. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo, também poderia colocar 30 dias ao invés de 60 dias, poderia levar muitos ao erro. Proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, lembre-se do alfabeto, e depois pela defesa, necessariamente nessa ordem, ressalvando o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, um ponto muito relevante é que o prazo máximo que a banca, por exemplo, pode alterar e a defesa. Além disso, ocorreu a violação à ampla defesa, teses jurídicas aqui para defender, ao contraditório e ao devido processo legal, que, inclusive, no caso de uma sentença condenatória, poderia buscar-se a nulidade dela, ou seja, a nulidade da sentença. Essas daqui são teses que pontuam, por exemplo, na OAB, segunda fase, essa questão que ela abriu se baseou na questão da segunda fase da OAB em penal, direito penal, mas também ela é o tipo de questão dissertativa para concursos que diga respeito a direito. Isso daqui pontua, se você citar, por exemplo, ocorreu ampla defesa ou contraditório, devido ao processo legal tal. Então, são teses que pontuam em provas de concurso, OAB, por isso que é importante que você procure aos poucos ir aprofundando o conhecimento. Sei que foi uma questão difícil, mas, como eu disse, o ideal é aos poucos ir aprofundando o conhecimento. E todos, na verdade, sempre tem algo a aprender. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e